dando a entender assim, primeiro em gol, eu não consigo ler tudo daqui, mas primeiro em gol marcado, primeiro em participação em gol, primeiro em chutes realizados, chutes certos. Ô, capitão, eu não vou nem ler tudo ali, porque eu acho que a questão é o seguinte... Porque a letra tá pequena, né, Dani? Também, e eu não enxergo de longe que eu tenho astigmatismo. Mas, dito isso, capitão, eu acho que ninguém vai discordar do fato do Roger Guedes ter potencial, do Roger Guedes ter possibilidade de entregar mais ainda do que ele já entrega, e que ele dentre os 5 ali que a gente fala desde o começo da temporada, um dos que mais faz em campo. Então, que comportamento esse briga, né? Que o coloca ainda assim no lugar onde ele está hoje aqui, nesse embate com o treinador? Sim. Quem ganha com isso, né, Dani? Ninguém, né? O treinador não ganha, porque tem um jogador insatisfeito, né? O jogador não ganha, porque tem um treinador que acaba duvidando, questionando não só a parte técnica, mas também a conduta diante de um grupo. E o Corinthians, né, que sai prejudicado, porque, como você colocou, os números mostram, ele é um bom jogador, né? De bom para ótimo, né? Principalmente se a gente puxar os números, a carreira dele, enfim, é um jogador importante para os elencos, participativo, interessado em jogar, né? Por isso também essa briga, mas é um relacionamento que vem se desgastando, né? Você já viu isso de perto? Um jogador tecnicamente bom que entregasse eu já vi, Dani. Eu não vou me lembrar, não tenho a memória do Facinca assim, então não vou conseguir puxar na memória. Não é mais para entregar mesmo, né? Isso. Também para entregar não é muito minha praia. Mas eu já convivi com isso também, né? E eu falo muito sobre a força do elenco também, né? Do elenco saber conduzir também essa situação, porque muitas vezes o treinador, a sua comissão, quando vão levar isso para o jogador, acaba tendo uma barreira, né? Então eu acho que o elenco tem muita participação, em nem só colocar panos quentes, mas fazer o Roger, a comissão também entender da importância de ambos, né? E assim, o Corinthians sai prejudicado, porque o Roger é importante para o Corinthians, seria importante, né, e pode ser importante em muitos jogos também, mas a gente percebe que existe um desgaste, né? Então a gente vê o treinador, o Vitor Pereira, levando isso a público, colocando, expondo o atleta em coletivas, aí a gente vê o Roger também tentando se defender com números, né, das atuações que ele tem dentro do clube, e a forma como vai ser resolvida isso eu não sei, mas que o Corinthians sai prejudicado com essa situação, com certeza sai. Eu quero ouvir vocês dois também, mas antes vamos ouvir o Sérgio Sete Câmara, porque eu acho que tem uma questão nisso tudo, né? Não é a primeira vez que ele se coloca nessa situação por conta de comportamento. Nem a segunda. Tem no Palmeiras, tem no Galo, e aí essa é uma entrevista recente do Sete Câmara falando sobre a saída dele do Atlético. Eu vi, meu telefone tinha 500 mil ligações e mensagens de quem? Do Roger Guedes. Roger Guedes, ele deram o meu telefone pro Roger Guedes e ele ficava assim pra mim no telefone: presidente, eu nunca mais jogo aqui, hein? Eu não vou jogar mais não, olha aqui, você é problema aqui, você é problema. Isso era o Pitombeira mandando ele falar. É assim que funciona, viu, pessoal? Tá vendo, torcida? É assim que funciona. Na hora de fazer graça no Instagram faz, agora na hora de fazer isso aí, como é que funciona? Eu não vou jogar mais aqui e tudo mais. O presidente e tal, ele chegou e mandou 500 mensagens falando que não jogava mais. Aí ele começou realmente a dar problema, que eu recebi informação daqui do CT, que ele já estava inclusive tirando as coisas dele do armário. Eu falei: como assim? Ô, filho. O cara tem um contrato em vigor e tal, não é assim. Tá aí, ó. Aí a gente tá vendo a imagem dele no Palmeiras. A informação que o Zé Elias sempre traz aqui pra gente é que o elenco do Corinthians já o chamou para um bate-papo no sentido de: se encaixa aí, cara, tá todo mundo se adaptando, vem junto com a gente. E aí essa entrevista, ela não é de agora, né, mas é sobre a saída dele ali no Galo, feita bem depois dessa saída, Pedro. E eu acho que é difícil, isso aí ele tinha ficado bravo, né, eu tinha esquecido até dessa cena em 2017 no Palmeiras. É uma brincadeira que ele fica bem bravo depois. Mas é isso, quando o jogador se coloca como vou ser problema, ele vira um. Dani, aquela postagem ali, né, não foi por acaso. Agora, eu lamento porque ele não entendeu nada que o Vitor falou. Ele não entendeu absolutamente nada que o Vitor falou. O Vitor não está questionando a capacidade dele técnica. Sim. O Vitor não está questionando os números dele antes da chegada do Vitor. O Vitor não está questionando o que ele pode fazer pelo time do ponto de vista individual. O Vitor está questionando uma série de outras coisas que o Roger nunca entendeu. Questionando a postura que ele mantém nesse post. O Roger, infelizmente, é eu e depois eu também. Entendeu? Quem conheceu o Roger do Atlético, quem conheceu do Palmeiras. E eu bato muito numa tecla
que muitos dos jogadores, o Fábio está aqui, o Zé está aqui com a gente todo dia, muitos dos jogadores, eles surgem assim. E aí você toma uma pancada da vida aqui, você toma um puxão de orelha de um capita colar, você vai para fora, você precisa amadurecer na marra, porque lá não tem babá, não tem o baba-ovo, não tem aquele cara que fica ali te cercando dando tapinha nas tuas costas. A maioria deles não tem isso, no caso. Então você amadurece. O Roger, ele sai daqui para um centro que não lhe deu esse amadurecimento. Muito caro, muito badalado, aquele salário, sabe, aquela coisa do futebol asiático, da China. Ele não passou por esse processo do amadurecimento pessoal e do jogo coletivo. Ele não bebeu dessa fonte da época do Palmeiras, não é esse Palmeiras de agora. Ele não bebeu dessa fonte da época do Galo. O Sete Câmara conta como é que foi esse processo, como é que se dá esse entorno de jogador. Ele não bebeu desse amadurecimento e ele voltou para um Corinthians. E agora ele vive outro Corinthians. E o cara chegou e falou, a banda aqui toca assim. Futebol é assim. Vocês vão jogar assim. O meu time vai jogar assado. E ele não entendeu. Aí ele, para responder treinador, que, pô, indireta é um troço tão sub-15, sabe? Nem sub-15. Porque o Hendrick com 15 anos talvez já não faça mais isso. Agora, dando indireta, ele pega lá o número do pessoal do SofaScore, trabalho bem feito ali, para responder com uma coisa antiga. Sendo que o Vitor Pereira está falando do desempenho dele atual. Por que ele não se encaixa no time hoje? Ele não entendeu nada. Ele continua com o mesmo nível de maturidade. Baixo para o que se pede o jogo de hoje e para o que se pede do elenco, do comportamento, do grupo. E outra coisa, tem gente cascuda no Corinthians olhando isso. O Zé já falou que o pessoal mais velho já deu uma chamada. O pessoal mais velho viu a entrevista do Vitor. O pessoal mais velho viu a postagem dele. Ele está começando a se desgastar demais. É com o Vitor, é com o companheiro que está do lado dele, entendeu? É com a galera que está no dia a dia. Então, assim, quando você vai postar um negócio, não é querer ensinar nada para ninguém, mas o que aquilo ali vai trazer de bom? O que aquilo ali vai agregar? Aquilo ali vai resolver o quê? Nada. É mais uma bobeira de um cara que não entendeu ainda onde ele está. Mas que certamente tem alguém do lado dizendo, você está certo, você é isso, você é aquilo, tu joga muito, esse treinador não sabe nada, vamos pra cima. É assim, o mundo da bola é assim. Sim. Capita sabe melhor do que ninguém, entendeu? É difícil. Sabe uma coisa que eu tô observando nessa imagem, depois de muito tempo que eu tô vendo, e agora a gente começa até a analisar com um pouquinho mais Desculpa te interromper, mas essa imagem, pra mim, ela depõe a favor do Roger Guedes, tá? Porque brincadeira tem que acabar quando a pessoa não tá se sentindo à vontade na colocação. Ele tomou a geral do grupo ali pelo que ele fez na época lá, de não ter quis ir para concentração, por causa de banco de reserva. Absurdo. Né? Enfim. Essa tal de geral é aquela que às vezes é dada, e a gente sabe que no futebol acontece isso. Bom, o Capito pode explicar melhor que eu, fora das câmeras, né? Mas olha só que coisa. Por mais que deponha a favor do Roger, você não vê nessa imagem nenhum moleque. Não é brincadeira de moleque. É o Edu, o Felipe. Só tem cara que todo mundo aqui se coloca como exemplo de personalidade, de conduta. Zé Roberto, a correção. Edu Dracena, Jailson, tá o Felipe, que tinha recém-chegado ao Palmeiras. Ó, você vai pegar lá, ó, tá o Egídio, que é um cara mais, né, deles, menor, mas é um cara rodado. Tinha Michel Bastos nessa imagem. Olha só o tamanho dos caras que estão dando, entre aspas, né, esse amigão, baixa a bola. Então, é uma imagem muito emblemática que mostra o porquê que ele não continua no Palmeiras. Eu acho que mostra o elenco como um todo, né? Porque tá o Felipe Melo, tá o Egídio, tem gente Sim, ali mas também o que eu falo é que poderia ter sido uma brincadeira de molecada. Mas os caras que ninguém aqui questiona em termos de responsabilidade de campo, de profissionalismo, foram os caras que foram dar uma corda no Roger Guedes. Independentemente da imagem ser babaca ou não, brincadeira, mas só foi cara de exemplo. Só foi cara que sempre teve a carreira... Não, o Felipe Melo tá ali, o Egídio tá ali. Eu acho que tem um outro olhar. É o elenco como um todo. E o fato de ser o elenco como um todo também tem um peso. Mas 90% de caras profissionais. Caras que foram sempre profissionais, que você não pode questionar o nível do cara para trabalhar dentro do futebol. Se o cara errou, faz uma falta aqui, toma um vermelho ali. Não, tô dizendo, você olha a carreira do cara, o cara sempre foi um cara que nunca teve dedinho para alguma coisa. Né? Nunca fez biquinho para nada. Muito pelo contrário. Então é um reflexo de que, olha lá como hoje ele continua da mesma forma. E o que aconteceu recentemente, que ele tomou a chamada dos caras no Corinthians, não vou dizer que foi nesse nível, mas tudo de cara assim. Ele não aprende, cara. Ele não aprende. Então, já passou da hora de tamanho de clube ficar
Roger, tá bom, ó, vamos... Exatamente. Acabou, chega, não tem tá com uma conversa baita mais. chance pra aprender, hein? Não tem conversa mais com ele. Olha o treinador e os Seja com companheiros que ele tem comissão e hoje. seja como companheiro. Não tem mais conversa. A conversa é agora, pra mim, no nível hierárquico de diretoria. Alguém chegar e falar, amigo, você quer ficar ou não quer? Se quiser ficar, é assim. Não quer, fica tranquilo. Arranja teu empresário que é forte, que tem conhecimento aqui, paga a multa e, ó, um abraço, vai buscar tua turma. Vai buscar quem te aguente. Corinthians não é maternal para jogador ficar choramingando porque na esquerda não dá porque não gosta, na direita não dá porque tem que correr assim, no lugar de centroavante não... Ó, pelo amor de Deus, amigão. Ó, dá um tempo. Bola você tem. Agora, se você acha que a tua bola ela é maior que a do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar e de todo mundo junto, Facinca na canhota? segura. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, tá? Porque essa imagem ela sempre me incomodou. Eu não tinha visto ela recentemente. E assim, eu acho que essa brincadeira, essa chamada, seja lá o que for, isso passa qualquer limite. Porque é uma coisa física, é uma coisa que ele está claramente incomodado, desconfortável. Eu não acho que isso tenha que existir. Mas aí, dito isso, acho que tem outros pontos pra gente colocar hoje, no Roger Guedes de hoje, que não é o do Palmeiras, mas também não é a evolução que a gente esperava. Ele tem o rendimento, por exemplo, a torcida está pedindo o Roger Guedes em boa parte, porque se você comparar ele com o William, por exemplo, ele já entregou mais, apesar da capacidade, não estou comparando jogador aqui, tá? Que eu ainda não enlouqueci, acho que o William é o ponto fora da curva, junto com o Renato ali desse Corinthians. Mas ele entrega mais. E aí, do outro lado, capitão, tem o Vitor Pereira, que me parece assim, a gente já falou isso em relação ao Abel, quando ele corta o Patrick de Paula, quando ele não dá chance pro Gabriel Menino. A gente viu recentemente o Paulo Souza falando em entrevista coletiva, expondo uma questão que, em tese, no Brasil seria tratada internamente, mas que ele vem e coloca pública porque não tem paciência. Então, ao mesmo tempo que ele tem exemplos, ele também tem um treinador português que tem uma linha de trabalho que parece que eles seguem de maneira diferente da cartilha brasileira. Sim. Então, talvez por isso não interesse tanto se ele está entregando mais ou não do que o William. É porque eles olham o dia a dia, né? Eles olham esses treinadores assim que a gente está percebendo, né? Conhecendo mais agora, e a gente tem a possibilidade de ter vários treinadores portugueses aqui, fazendo sucesso também. É da gente conhecer o trabalho e que eles dão muito valor a isso também, né? Dão valor ao dia a dia, à entrega, ao comportamento, ao entendimento que eles têm de quando o treinador quer botá-los em outras funções e mesmo desconfortáveis, eles têm que exercer essas funções. E aí, isso assim, o Roger só tem a perder com relação a isso, né? Porque o comandante é o Vitor Pereira, né? Ele que é o responsável em escalar o time, em trabalhar dentro do dia a dia. Essa disputa é difícil para o jogador. É lógico que o torcedor vai pedir pela capacidade que o Roger tem. Então, ele, como a gente falou, ele é um bom jogador, é um jogador que foi importante para o Corinthians, é um jogador que entrega, é um jogador que, na minha opinião, teria espaço para jogar, seja como camisa 9, seja pelo lado esquerdo, onde se sente confortável. Mas esses caras, eles olham muito para comportamento, né? Para condução de elenco, e eu acho que são pontos perdidos. A gente viu o Paulo Souza tendo alguns problemas no Flamengo com relação a isso. A gente viu o Abel, como você colocou bem também, até dispensando alguns jogadores de qualidade por causa de comportamento, e não é difícil a gente imaginar que o Vitor Pereira em algum momento vai realmente colocar o Roger Guedes para escanteio pela questão de comportamento, porque em campo não dá. Se você tem ele dentro de campo, os números mostram. Assim, o Pedro colocou muito bem, aí ele busca números, né, de um pouco mais para trás, mas os números são grandes, né, são primeiro em todas as situações. Então, em chances de gol, enfim, gol em passe, em movimentações. Então, é um cara que entrega muito, mas que no comportamento acaba deixando muito a desejar. E a gente, né, lamenta, porque quando você tem... A gente já conhece, né? Trabalhou muito com isso. Eu trabalhei com vários jogadores de muita qualidade que se perderam na questão de comportamento e não tiveram, né, muito sucesso na carreira. Ou assim, é difícil você olha muito hoje para isso, né? Então, quando você faz uma negociação, você olha para a questão de campo, mas também de comportamento. E isso só conta negativamente para o Roger, até na questão de futuro. E é prejudicial demais para ele com relação a esse ambiente que o Corinthians está tentando criar, que está criando com esse elenco e a comissão. Ô Dani, Fala. não sei se você quer seguir, mas rapidinho. Não, pode falar. Só um exemplo dentro do Corinthians. Você falava do William, né? Não vive um bom momento. A gente pode até entrar, por exemplo, ontem você perguntava, já falava da situação do Renato atual. O William já foi trocado de posição. Sim. O William já teve que cumprir outra função dentro até de um mesmo lado de campo. Você não viu nenhum sinal de que aquilo ali gerava um desgaste entre ele e a comissão. O Renato recentemente, ele troca de lado.
Renato recentemente troca de lado para acomodar um time que... Você joga de que primeiro se... volante. Não, ele já foi de 9, né? Ele já foi de primeiro, ele já foi de segundo, ele já foi de 9, de falso 9. Ele se encaixou melhor pela esquerda, ele agora troca pela direita, que talvez explique uma acomodação, uma dificuldade de adaptação nesse momento para voltar a evoluir. Cara, você não viu nenhum sinal de que um foi pro banco, nenhum Pelo contrário, você viu entrevistas falando, estamos nos adaptando. A gente não tem o dia a dia, que é o que eu falo muito. Mas certamente o Vitor, que tem o dia a dia, falou, ó, a Dani não se encaixa. Exato. O Capita, se precisar, vai até na câmera. Facincano e Pedro vão aqui limpar, mas a Dani não está se encaixando. Ele dia a dia, pô, o que o Renato já viveu, o que o Willian já viveu, será que ele não consegue olhar para o lado e falar, pô, até o cara tá correndo ali para ajudar, tá trocando, tá fazendo a função. Exemplo muito e o time tá engrenando, o desempenho, se não é brilhante, tá te entregando o resultado. Pô, então assim, como é que eu vou esperar? Eu quero acreditar que o Roger em algum momento vai cair em si, vai passar a escutar mais quem está dentro do clube. Você quer acreditar, mas lá no fundo você acredita? Eu acho que ele precisa virar uma chave, ele precisa escutar mais quem está dentro do clube do que quem está fora. Isso é fundamental. Se ele estiver disposto a isso, eu acho que pode virar. Porque se você parar para ver que há uma mínima evolução do trabalho do Vitor, de quando chegou para agora, e você ainda pode ter um Roger Guedes entrando nesse time, pô, será que ele não para pensar onde ele pode chegar no final da temporada? Que tipo de jogador ele pode vir a ser? Para que torcida ele joga? Em que clube que ele está? O que ele pode beliscar? Só que ele precisa escutar mais quem está dentro do clube. E quando ele escutar mais quem está fora, ele não vai entender esses recados do dia a dia. Eu acho que ele pode, só para tentar finalizar o meu raciocínio, ele pode até, Dani, em fazer a colocação de que ele se sente melhor do lado esquerdo. Sim, claro. Ele pode chegar e falar, professor, ô Vitor, eu me sinto bem aqui, então quero disputar a posição nessa função. Só que a partir desse momento, ele tem que respeitar quem está jogando, né? Porque assim, se o treinador fala assim, pô, eu penso em botar ele na direita, eu penso em botar ele como 9, mas ele só quer jogar na esquerda. E na esquerda, pelo que eu entendi da entrevista do Vitor, mas na esquerda tem um jogador que rende mais. Então ele precisa me mostrar em treinamento que eu posso contar com ele. Então eu acho que isso é genuíno dele. Ele pode chegar e solicitar isso ou colocar para o treinador que ele se sente melhor jogando naquela função e que ele vai brigar muito para competir com o atual titular. Mas ele tem que respeitar, aí tem que fechar a boquinha, trabalhar, né, mostrar no dia a dia que ele tem valor, competência para isso e deixar a critério do treinador decidir o melhor jogador para exercer aquela função. Eu já cheguei a falar isso aqui, né, sobre o respeito aos companheiros. Eu falo, pô, mas tem o Willian ali, será que ele não está vendo que ele está desrespeitando o companheiro? Exatamente. Mas é por isso que eu voltei nessa questão hoje, porque agora já me parece que essa escolha do Vitor, ela é feita no sentido... Você questionava muito isso quando ele fez isso com o menino, quando ele fez isso, o Abel, né, obviamente, com o Patrick, porque agora me parece que, assim, não é do futebol que eu estou falando. Eu estou falando de uma situação de comportamento que não vai se modificar e aí não me importa, amigo. Você pode jogar a bola que for. Você não cabe no meu elenco. Eu vou ser bem sincero. Ele me parece que, pela declaração, saiu queimado do Atlético. Não saiu legal do Palmeiras. E se ele sair queimado do Corinthians, o problema dele não é treinador. Ele vai ter que procurar uma ajuda no especialista em psicologia. Mas em cima dessa escalação, porque quando foi o Abel, você falou que achava que poderia dar mais uma chance. O Roger, você acha que é uma situação diferente? Você tem que ter uma última chance. Agora, você tem que ver o comportamento no dia a dia. Ele já passou da desculpa de ele é moleque. Ele tem 21, 22 anos. Não, já é rodadinho, né? Já é rodadinho. Então, ali tá me parecendo muito mais uma questão de um passo que, repito, se ele sair da porta dos fundos do Corinthians, pelo comportamento que ele está se demonstrando, ele vai precisar de uma ajuda de psicólogo, com todo respeito, porque aí o tratamento dele não é mais com bola, não é mais com técnico, vai ter que procurar uma ajuda, porque é forçar demais a barra, né? Vai ser de uma limitação de intelecto enorme. Para fechar aqui, a gente fazer o intervalo, quinta-feira, desculpa, tem Corinthians e Always Ready, jogo em casa, vale a liderança do grupo, né? Na verdade, vale a vaga ainda, né? Porque não tem nada definido. O Cali tem 8, o Corinthians tem 8 e o Boca tem 7 pontos, vai jogar em casa contra o Cali. Então vale só a posição e não a vaga, porque é um confronto direto. Eu vou tentar fazer conta que eu vou me embolar inteiro. O que eu quero saber é o seguinte... O Corinthians pode ser primeiro, segundo ou terceiro. Dá pra ficar em terceiro? Dá. Tá, então tá bom. Essa é a minha dúvida matemática. De 0 a 10, a chance do Roger Guedes entrar nesse jogo de quinta-feira? Eu não tenho bola de cristal, mas assim... Não, mas assim... É um jogo decisivo, o recado foi dado, a torcida pediu, o Vitor teve que se posicionar pelo pedido da torcida, só que ele deu tom, né? Ele deu tom do que está acontecendo. Seguindo a lógica, acho que não é jogo pro Roger. 0 ou um pouquinho mais?
3, vai, 2 ou 3, para não dizer que eu tô arriscando demais, mas seguindo a lógica. Não é que vou tentar, vou dar mais uma chance, é um jogo aqui de tabela, um jogo com equipe mista. É decisão, a meu ver, é quem está comprometido. E quem eu confio, quem está rodando o sistema que a gente está propondo. Então, acho muito difícil o Roger participar. De 0 a 10 para esse jogo, tá, capitão? Qual a chance e se você colocaria? Eu acho que ele pode entrar. Depende da necessidade do resultado, que o Corinthians tem necessidade, e pela qualidade do jogador, se houvesse a necessidade dentro do jogo, eu o colocaria. Mas a chance é pequena, pelo tudo que foi criado, eu acho. Acho que vão ter outras opções que o Vitor vai olhar para o banco para colocar nesse momento. Pedrinho foi do 3, passou pro 2, fechou no 1. Você fecha onde? Eu fecho para entrar. Eu acho que tem chance de ele entrar. Acho que no 4. 4? 4 Capítulo é um bom otimista número. meteu 4. Eu achei alto esse de 0 número a 10, aí. De né? 0 a 10. Chance dele entrar nesse jogo. Facincani acha que é alta? 4. Mas vai depender muito do que foi a conversa do final de semana até aqui. Teve? Até onde eu sei. Rapaz, aí já é outra coisa. Eu vou fechar com você aqui, Pedro. Eu acho que é 1 e acho que se ele entrar não, também então é 2 para mim. Não quero ficar igual, não. Mas quem agora tem que chamar essa conversa... É a diretoria. Ela É um bom tem ponto. que participar também. Vamos fazer um intervalo que a gente está na reta final aqui do Futebol 90. Segura aí que a gente está voltando.